bem-vindo para a nossa aula de inglês. Hoje iremos estudar o verbo to be no Simple Past. Vamos entender o que é o verbo to be no Simple Past. Simple Past é utilizado para descrever ações e eventos que acontecem e foram finalizados no passado. As duas formas do verbo to be no Simple Past são o was e o were. O was e o were, de acordo com o sujeito. Vamos aos exemplos. Exemplo. She was a student in public school. O sujeito da frase é she. Nós usamos a forma verbal was do verbo to be no passado, porque o sujeito é she, terceira pessoa do singular. Neste outro exemplo, nós temos They were in the youngest in the project. O sujeito aqui é they e nós usamos o were, a forma verbal do passado do verbo to be. Por quê? Porque aqui o sujeito é they. Na forma negativa, basta acrescentar not ao verbo conjugado no simple past. Was not, were not. Was not, were not. São as formas verbais na forma negativa do passado do verbo to be. Ou usar as formas contraídas. Ou seja, você não quer escrever was not ou were not, você pode usar a forma contraída que é was not ou weren't. Ou seja, was not, wasn't. Wasn't é a forma contraída de was not. Weren't é a forma contraída de were not. Nesses exemplos nós temos I was born in Brazil. Wasn't, forma negativa do passado do verbo to be. We weren't in a private school. Weren't, forma negativa do passado do verbo to be. Foi usado weren't porque o sujeito é we. Foi usado wasn't porque o sujeito é I. Na interrogativa, inverte-se a ordem entre o sujeito e o verbo, to be, conjugada no simple past. Olha só. Was the student with scholarships in Australia? Where were you yesterday? Então, aqui nós temos o sujeito e aqui nós temos o verbo to be no passado. Ou seja, o verbo vai ficar antes do sujeito para formar uma pergunta. Aqui nós temos was the student with a scholarship in the Australia. Então, was foi usado porque estamos se referindo ao estudante. Então, ele ficou no início porque é uma pergunta. E é sempre assim. Na forma negativa, a forma verbal do verbo to be fica sempre antes do sujeito. Na atividade que você vai fazer lá no tópico, na plataforma, você vai completar as frases com was, were, wasn't e were. Na questão 1, the student with scholarship in the Australia. Questão 2, I was ou better. I born in Brazil wasn't. Forma negativa, wasn't. Questão 3. Were you yesterday? Uma pergunta. Questão 4. She, a student in public school. Questão 5. I born imperatriz. Então, você vai completar essas frases escolhendo a forma correta do verbo to be, que pode ser was, were, ou negativa, wasn't e weren't. Tudo ok. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Vá lá na plataforma no tópico e faça a atividade com zelo e atenção. Muito obrigado a todos.